em cima, tá o nome da Rai e o meu do lado. Vocês podem ir lá, olhar o perfil, se interessar, aproveita e já segue, né? Eu todo dia tô levando bastante conteúdo jurídico. E agradeço já a participação de todo mundo. Gente, no final nós vamos abrir para perguntas, né, Rai, também? Então sintam-se bem à Isso, o vontade, tá? Tarcísio já mandou uma perguntinha ali. Isso, vai anotando aí, Rai. Podem E assim, mandando, simples. ó, eu também abri caixinha de pergunta no meu perfil, então, à medida que eu vou respondendo as minhas perguntas, que eu já preparei até as respostas, e eu Tá, vou falando durante mesmo a live, para não ficar aquele questionário, né? Mas aí as perguntas tá. que forem surgindo agora aqui, a gente vai sim respondendo depois, no final, individualmente. Não sei se vocês notaram, mas eu ganhei um presente aqui do meu filho hoje. Acabei de ganhar agora, ó, um tercinho. Ai, que legal. A mão, né? Ele me deu, eu tenho um filho de 11 anos e ele me deu agora de presente, disse que é o presente Dia das Mães atrasado. E eu tô com esse tercinho na mão. Então, esse tercinho também vai me iluminar aqui nas respostas, porque a gente não nasce pronto, a gente não sabe tudo, né? Sim, Bom, você perguntou então ali em relação ao patrimônio, né? Hoje, isso. no direito, nós temos direito sucessório agora, né? Eu sou especialista em direito de família e sucessões. Vou deixar um pouquinho a família de lado, vou tratar das questões sucessórias, que são mais já voltadas para a questão do patrimônio, né? Nós temos, então, a forma mais comum, né, de você distribuir um patrimônio através do inventário, né? Só que o inventário, ele tende a ser um procedimento muito caro, né? Caro e, às vezes, por vezes, até demorado demais também. Sim, Então, no direito hoje, nós já temos outras ferramentas, né? Que podem, futuramente, fazer com que os herdeiros não necessitem do próprio inventário, tá? ai, que legal. Olha uma presença ilustre aqui na nossa live, o meu namorado, o meu Ah, beijinho para ele. Beijinho, Bruno. E é que eu tô comentando dos meus seguidores que estão entrando, então agora eu tenho que comentar dele também, né? sim, Enfim, sim. nós temos hoje o planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele vai tratar justamente das ferramentas que eu comentei anteriormente, que são ferramentas que nós utilizamos no direito para evitar, né, futuros custos, né, num inventário, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos dois. Antes de falar do planejamento e das ferramentas, eu vou explicar primeiro o que é o inventário e quais são os tipos que nós temos. Né? Nós temos dois tipos de inventário, que é o judicial e o extrajudicial, né? Então, Tá. o inventário judicial é o de praxe, né? O que segue o caminho do judiciário. Então, você vai, quando há, por exemplo, menor, né, na partilha, ali nos herdeiros, né? Então, obrigatoriamente vai para o juiz esse inventário, ou quando os herdeiros não entram em consenso, né, da partilha, quando alguém ali não concorda com alguma forma de partilha, também não tem outro caminho, vai para o judiciário, né? Bom, o inventário judicial é o inventário mais complexo, mais demorado e mais custoso. Porque além de você gastar com advogado, já começa gastando com advogado, porque é Uhum. obrigatório ter advogado, né? Aí você vai gastar com os impostos, né? Que você já tem que declarar já na abertura do inventário. E Sabe aí, de quanto que é a alíquota, Raquel? Do imposto? aqui em Santa Catarina, ela difere de cada estado. Cada estado tem o seu Sim. percentual. Aqui em Santa Catarina é de 1 a 8%, tá? E vai depender do valor do patrimônio. Então, nós temos lá alíquotas limitadas. Então, de tanto a tanto valor, é 1%, 2%, 3%, até 8%. Vai depender do valor do patrimônio, tá? Tá. E, mas aqui em Santa Catarina é de 1 a 8%. O nosso estado é um dos estados mais caros, né? Que tem. Então, acho que em tudo o nosso estado é o mais caro. E não seria diferente também nas alíquotas do ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é o ITCMD. Uhum. Então, você já
começa com a paulada do ITCMD. E aí depois, porque do advogado não é paulada, tá? Os honorários do advogado são bem baixos, bem de boa. Mas aí depois você vem para o ITCMD, que é aquela paulada. E aí depois você ainda tem as custas processuais, né? Para o judiciário mesmo, também. Que também vai de acordo com o valor do patrimônio. Então, é muito custo, é muito demorado e sem falar do estresse. Eu acho até que você vai comentar ali logo comigo em relação às questões emocionais. Realmente, o inventário judicial, ele acaba criando uma situação, um estresse entre aquela família, né? Primeiro que eles acabaram de perder um ente querido. Então, Sim, eles já estão estão abalados, né? abalados emocionalmente, né? Às vezes, a própria consequência daquela morte já abalou. Então, por exemplo, meu pai faleceu faz 2 meses. Meu pai vinha combatendo um câncer, né? Na bexiga há 5 anos. Então, nós estamos há muitos anos naquele estresse emocional, naquela pressão emocional, naquela luta, né? E no final, você ainda tem aquilo lá, tem tanto tempo de vida, né? Tem tantos meses, tantas semanas, agora tantos dias, né? Meu pai faleceu em casa, a gente chegou a contar os minutos, os segundos da respiração dele, né? Porque o enfermeiro já tinha ele tinha tantas horas de vida. Então, é uma situação que, quando acontece, né, a família está desestruturada emocionalmente. E aí vai para o inventário judicial, né? Não tem como suportar. Né? Então, por isso que eu até comento, às vezes, lá no meu perfil, né? A importância de você pegar um advogado da sua confiança e um advogado que também tenha esse suporte, que ele também tenha não só a parte técnica, porque o advogado de família e sucessões, ele não deve só conhecer da parte técnica, Sim, da lei, né? da lei em si, mas que ele também domine as questões emocionais. O advogado, ele precisa acompanhar a família, ele precisa pegar na mão, sim, fazer entender, puxar a orelha. É isso que a gente faz, infelizmente. E no processos judiciais, isso acontece muito, né? Então, a gente tenta evitar ao máximo. Quando eu recebo no meu escritório famílias que vêm com um pedido de inventário, a primeira coisa, meu primeiro procedimento é tentar chamar todo mundo, fazer uma grande reunião e tentar fazer com que seja pela via extrajudicial. É muito mais barato, muito mais Sim. e não tem estresse, né? É muito simples. Então, é melhor para todo mundo. Mas, claro, aí agora eu vou falar do inventário extrajudicial, que é a nossa segunda modalidade. O inventário extrajudicial, ele é feito diretamente no cartório. Então, ele não vai passar pelo juiz. Para que ele aconteça, a gente tem alguns requisitos, na verdade são 3, né? Não pode ter menor, os herdeiros têm que estar em consenso, todos eles, em acordo com a família, né? E não pode haver testamento, tá? Ô, Também. Raquel, Oi. nesse caso aí é legal a gente falar, né? Acho que eu sei disso, né? Que além dos herdeiros tem a questão, assim, né? Por exemplo, morreu a minha avó. Então, tanto o meu pai, que é filho, quanto a minha mãe, que é nora, precisa assinar, correto? Precisa concordar? Sim. É que quebrou, travou um pouquinho a tua fala no final ali. Tanto o meu Tá. pai. Tanto o meu pai quanto a minha mãe, que é nora, também precisa assinar, né? Sim, Precisa exato. concordar. E muitas vezes tem separação também, o que torna ainda mais difícil, né, Raquel? Todos precisam concordar, apesar de que herança, dependendo do regime de bens, o cônjuge não tem o que dar palpite, porque ele não tem direito. Então, ele só está ali porque ele precisa assinar um documento, mas ele não tem direito a dar palpite, opinião, a voto, não tem direito a nada, tá? Dependendo, né, do regime de bens, claro. Então, mas sim, tá? Para ser consensual, todos precisam estar de acordo. O que acontece muitas vezes, nesse teu exemplo, Rai, por exemplo, assim, faleceu meu pai, né? E digamos que o meu marido não está concordando com a minha parte da minha herança.
tá? Ele está se achando nesse direito de não concordar. E aí, muitas vezes, e geralmente é a mulher, infelizmente, ela fica do lado do marido, sabe? E aí ela atrapalha ali um inventário, um procedimento que poderia ser muito mais fácil para dar opinião para o marido, uma pessoa que não tem nem direito naquilo, sabe? Que ele só tem que, sabe? A herança é sua, né? Então é isso. Às vezes o que acontece é mais isso, é a influência de uma terceira pessoa naquela situação. Às vezes nem só marido, às vezes é o vizinho conhecido, a tia, né? A prima que vai lá e dá para pronto, já não quer mais porque a fulana falou. Inventário, você tem que entrar com o pedido, seja na via judicial ou extrajudicial, num período de 60 dias. Senão você paga multa depois desse período, tá? E a multa vai tendo de acordo com o período que você ultrapassou, né? Então é muito importante ficar atento a esse prazo, porque o ITCMD já é caro, né? Sim. Os impostos já são caríssimos. Se você ainda, além dos impostos, querer pagar multa, aí ferrou com tudo, porque vai ser realmente um custo muito alto, tá? Aí a gente... Raquel, Sim. falou um termo aí que eu acho muito importante a gente contextualizar, que é o meiro, né? Eu entendo um pouco disso, mas eu acredito que a sua explicação seria melhor aplicada nesse caso. Ótimo, isso. A gente tenta aqui falar uma linguagem mais informal, né? Mas acaba que às vezes sai uma palavrinha ou outra, né? Sim. Você vai realmente me alertando. Meeiro, na verdade, é o cônjuge, é o viúvo ou a viúva. Então, por exemplo, pode ser, se foram casados, é o cônjuge. Se não foram, se era união estável, é o companheiro ou a companheira. Então, é aquela pessoa que tem direito à meação, tá? Porque nem sempre o cônjuge, ele vai ser herdeiro. E vai depender do regime de bens. Tem regime de bens que o cônjuge só vai ser meeiro. Ele só vai ter direito à meação. Por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, tá? Ele vai ser meeiro. Vamos dar um exemplo agora recente, que eu tenho aqui de um inventário que eu abri essa semana. É a comunhão universal, que são os inventários, os casamentos mais antigos, né? Isso. Hoje em dia nem casa mais com comunhão universal, né? Eram regidos pelo regime da comunhão universal. Então, na comunhão universal, o cônjuge jamais vai ser herdeiro, porque ele vai ter direito a 50% do patrimônio. Então, nós juntamos todo aquele patrimônio, vamos com um patrimônio de R$1 milhão, tá? 500 mil reais é só do viúvo ou da viúva, tá? Que é a meação, não é meação, é o que é direito. O outro 500 mil é partilhado entre os herdeiros. Então, se tem 2 herdeiros, vai ser 250 mil para cada um, tá? E quando a viúva vier a falecer...
Exato, daí quando a Os viúva, herdeiros vão ter acesso, né, a essa parte que ela está mediando, assim, digamos. os outros 500 mil lá que ficou para a meeira, no caso que era a meação, que ficou para a viúva, daí quando ela falecer, é partilhado, no caso, entre os herdeiros. Aí vai ser a herança da viúva, né? Mas, Uhum. e aí, nesse caso, a viúva, né, ela não vai herdar junto com os herdeiros, né? Na comunhão parcial, nós temos alguns requisitos, assim, em outros regimes. A gente tem algumas implicações diferenciadas. E pode ter algum regime, pode ter alguma situação que a viúva ou o viúvo, o companheiro ou a companheira, vão também herdar, né? E aí já entra numa complexidade maior do tema, porque aí a gente trata da questão de descendente, às vezes quando não deixa filho, vai concorrer com quem? Vai concorrer com o filho, com o pai, vai concorrer com quem, né? Ou às vezes não é filho, é enteado, daí Sim. aquela, né, vai concorrer com ele. Enfim, mas aí é uma seara muito aprofundada, que também não é aqui o caso do nosso tema, né? Mas é isso, para explicar ali a palavra ali, né? Uhum. Meeiro, meeira é então o viúvo ou a viúva, seja ele cônjuge ou companheiro, tá? E a parte dele a gente tem meiação e não de herança, tá? A herança são Uhum. os herdeiros legítimos, no caso os descendentes ou os ascendentes, enfim, aí ficam com a parte da herança. E aí eu tava falando do inventário extrajudicial, né? Então a gente manda tudo lá Isso. prazo de 60 dias, daí o cartório analisa, vê se está tudo ok com a documentação e tal, daí eles elaboram uma minuta de uma escritura, né? Pública, com aquilo que você colocou. A primeira coisa que eles fazem, na verdade, cada cartório tem um procedimento diferenciado. Eu já fiz inventário fora de Joinville, que o procedimento foi diferente, tá? E a Joinville, os inventários aqui, os cartórios aqui, eles mesmos já emitem o ITCMD. Então, eles pegam, né, aqueles documentos, que o advogado manda, e eles já automaticamente já emitem ITCMD. O ITCMD, ele pode ser tanto para à vista, numa única parcela, de uma única vez, como ele pode ser parcelado também, tá? A maioria dos clientes, hoje acho que só um cliente que quis pagar à vista, mas a maioria paga parcelado em 12 vezes e eles vão pagando ali, enfim, tu pode parcelar em até 12, e aí Uhum. sai os boletos lá certinho, todo mês você emite o boleto e paga, e é bem tranquilo, né? Agora, É. o que não é tranquilo no inventário extrajudicial são os emolumentos, que são os custos, né? Novamente explicando ali o termo. Os custos do cartório, tá? No cartório não tem parcelamento, é tudo à vista, tudo à vista. E é tudo baseado no valor do bem. Então, eu já tive cliente que teve que pagar 20 mil à vista no cartório, porque o bem é muito alto, né? Uhum. Não tem parcelamento, não tem nada. É transferência, Pix ou dinheiro vivo ali e ponto final, tá? Não tem negociação com o cartório. Então, eu acho que essa é a parte que pesa mais, assim, para os herdeiros. E aí, a Claro. gente fala da questão dos custos também, tá, Rai? Porque no judicial, tá? Essa questão dos custos lá dentro do processo, você ainda pode negociar, né? Às vezes, porque às vezes a família, por exemplo, o falecido ele tem o patrimônio, mas os herdeiros não, Uhum. né? Por exemplo, eu tenho um cliente que o falecido tinha um patrimônio lá de 800 mil reais, mas o herdeiro estava desempregado, o outro estava recebendo auxílio-doença do INSS, sabe? Pessoas extremas. A viúva era aposentada também, ganhava um salário mínimo por mês. Como que essas pessoas vão pagar, sabe? 20 mil reais para um cartório, 10 mil reais para um cartório à vista, né? No extrajudicial, no caso. Mas não tem jeito, tem que correr atrás e tem que fazer. Agora, no judicial, esse é o negativo do cartório, sabe? Mas no judicial, o legal é que a gente pode negociar com o juiz. Então, tu pode dizer assim, ó, seu juiz, esses herdeiros aqui, eles não têm condições de pagar essas custas Uhum. aí. E as custas do processo já, de cara, quando tu entra com ação, quando tu entra com inventário, ela já vem. O próprio sistema do judiciário, Tribunal de Justiça ali, já emite o boleto das custas. Aí você diz assim, ó, seu juiz, é o seguinte, eles não têm condições de pagar esse valor, sabe? Eles não têm renda, eles são pessoas hipossuficientes, como é que a gente vai fazer? Aí você pode apresentar para o juiz três propostas, tá?
Ou você pode pedir para que o juiz libere um bem para ser vendido, a fim de custear o inventário, mas aí todos os herdeiros têm que concordar com isso, tá? Se todos concordarem, o juiz libera um bem, Uhum. paga as custas. Se sobrar desse dinheiro, fica lá numa conta do judiciário, não é partilhado. O que sobra, né, do valor desse bem não é partilhado. Tira o que é das custas e o restante fica lá numa conta do judiciário, bloqueado, e só entra na partilha, só é feita a partilha no final, depois, junto com todos os outros bens, tá? A segunda proposta, essa seria a primeira. A segunda é você pedir o parcelamento da dívida. Da dívida, não, dessas custas, né, do processo. Sim. Olha, eles querem parcelar. E aí, o juiz pode conceder o parcelamento, e aí também nós temos o parcelamento em até 10 vezes no judiciário. E a terceira proposta que a gente pode fazer para o juiz é que os herdeiros paguem no final do processo. Aí já é mais difícil de conseguir essa terceira proposta. Tem que ser casos extremos, assim, muito específicos mesmo, para o juiz conceder. Mas é possível. É uma opção o advogado saber argumentar, colocar ali os porquês, as provas dos porquês. É possível que o juiz daí deixe o pagamento das custas para o momento da partilha, lá no final do processo de inventário. Então, nós temos essas 3 opções. Por isso que há custo no inventário, há muito. Sim. No judicial, a gente tem essas opções, sabe? Já o extra não tem, é tudo à vista com o cartório e o cartório não negocia, não tem jeito, tá? Só que, por outro lado, é muito mais rápido, muito mais fácil, estresse, e por aí vai, tá? Sim. E E aí, aí eu assim, quero saber de ti, né? O que que a gente pode fazer para fugir disso, né? Muita gente acaba comentando assim do testamento, da holding familiar, mas até onde eu sei, me corrija, o testamento só te dá acesso ou só consegue repassar 25% do seu patrimônio, correto? 50. 50%. Daí agora nós vamos entrar na seara ali do planejamento sucessório, né? Daí nós temos Uhum. algumas ferramentas ali no planejamento sucessório. Na verdade, já doutrinadores pensam em outras, tem alguns que pensam em menos, né, do que Uhum. vou explicar agora, mas para são essas 6, tá? A doação em vida, né, que é uma que não chega a ter uma antecipação daquela herança. Quando você faz a doação em vida, você exclui a necessidade de um inventário, só que esse bem, vamos supor, eu tenho um apartamento na praia, né? E eu tenho casa, tenho carro, tenho tudo. Mas eu tenho esse apartamento lá na praia, que vale lá Uhum. 200 mil, o patrimônio é de 1 milhão. Mas eu tenho esse apartamento de 200 mil que eu quero deixar para o meu filho mais velho. Pronto. Eu faço uma doação em vida para ele. Tá feito. Quando eu falecer, como 200 mil não ultrapassa metade da herança, patrimônio, esse bem ele não precisa vir para o inventário para ser partilhado novamente. Não precisa, para ser partilhado, no caso, novamente, não, Uhum. porque ele já foi doado. Mas ele precisa ser informado, tá? Porque senão entra a questão da sonegação de bens. Tem alguns herdeiros que não informam para se beneficiar. Porque às vezes se doa um bem que lá na época valia 200 mil, mas quando a pessoa morreu já estava valendo 800 mil, às vezes, né? Valorizou muito aquele bem, né? Às vezes era só um terreno, no fim agora já tem uma casa lá em cima, já tem. Então, você tem que levar aquele bem para o inventário, você tem que apresentar aquele bem. E, ó, isso aqui né, faz parte, mas ele já foi doado a mim em vida. E se você não leva, você pode ter que responder por sonegação de bens. Tá? Então, tem que apresentar sim. Claro, aquele bem não vai Raquel. ser dado, né, ali no imposto, nada, mas tem que informar. E aí mesmo essa doação em vida também incide imposto. A alíquota é menor do Tá. que, né, quando é a doação, digamos, de falecimento, aí o TCMD, mas também precisa ser pago imposto. Não dá simplesmente para eu passar, né, o meu apartamento, um carro para o nome de um filho meu sem pagar imposto. Só que o legal da
Não, é que daí, como você falou, a alíquota é menor, então o imposto também vai ser menor. E assim, Uhum. o falecido ainda vai estar vivo, né? Então, o dono do bem ainda vai estar vivo, então ele mesmo pode custear, né, esses valores. Já no inventário, o que pega mais é que depois o falecido não está mais ali, né? E Sim. aí quem correr atrás desses custos todos são os herdeiros, né? E aí, às vezes, eu já ouvi de herdeiro assim, ó, meu Deus, então para que ter tanto patrimônio? Tá? Eu não vou ficar com patrimônio a minha vida toda para depois morrer o meu filho ter que pagar tudo imposto, né? E não deixa de ser uma verdade, se tu for parar pra Sim. pensar. Daí é onde a gente diz, então escolhe uma ferramenta de um planejamento sucessório e você não vai ter esse problema, né? Você diminui custos. E aí nós temos também, além da doação em vida, que é a primeira ferramenta, a segunda é a previdência privada. A previdência privada, a gente só aloca os recursos ali, fundos, alocação de recursos em fundos, né? A Sim. gente vai reduzir impactos fiscais também e vai proteger o investimento, tá? E o legal da previdência privada também é que garante a liquidez dos herdeiros também. Então, a previdência privada, ela pode garantir aí as custas, né, que os herdeiros vão ter aí no futuro também com relação a algo que eles fazem em relação a inventário também, né? E aí o Sobre a previdência privada, é bem interessante dizer, né? Então, assim, hoje se você tem um investimento, né? Eu tenho carteira de ações de renda variável, mas eu também tenho uma carteira de fundos de investimentos. Falando do meu portfólio pessoal, em vez de eu ter esses fundos dispersos na minha carteira de investimentos, eu posso tê-los todos dentro de uma previdência. Isso é super comum. Tem fundo de ações, tem fundo de renda fixa, tem fundo cambial, tem fundo multimercado. Todos eles podem compor uma previdência. Você pode ter uma carteira diversificada de previdência, assim como você tem uma carteira de investimentos, né? Uma previdência é composta por fundos. A previdência não é um produto, né? Digamos, ela é um instrumento composta por vários produtos. Então, assim, dá para diversificar, dá para ter uma série de produtos diferentes aí dentro da Previdência, uma série de fundos especificamente, né? aham, E a grande vantagem da previdência privada, a gente diz que no mercado financeiro ela é o último almoço grátis. Por quê? Porque a alíquota do imposto de renda, se você mantiver a previdência por 10 anos, chega em 10%. Enquanto qualquer outro investimento, o mínimo que você vai pagar de imposto é 15%. Então, se for pensar no acumulado, né, ela é uma grande vantagem. Então, ela tem esse diferencial de passar diretamente, né? Você escolhe seus beneficiários. Se você vier a faltar, vai direto para eles. Você tem uma alíquota reduzida de imposto de renda e não tem o efeito de come-cotas, que é super comum para quem investe em fundo de investimento, tanto fundo multimercado, fundo de renda fixa e fundo cambial. Em fundo de ações não incide o come-cotas. Então, se a gente pensa assim, no efeito de juros compostos no passar dos anos, né, ela se torna uma alternativa bastante considerável aí para a manutenção do seu patrimônio. muito, muito mesmo. E vamos aproveitar essa tua fala que tá muito legal e eu tô até aprendendo também com ela, porque tu tá falando de um ponto de vista diferente, né, do que eu lido, né, no meu dia a dia. E a Lerina fez uma pergunta. Se você tem carteira de ações, fundos de investimento, se ocorre a minha morte, esse patrimônio entra em inventário? Né? Foi a pergunta dela. Então, Uhum. aí já havia explicado, né? Como que a gente faz? Pode escolher pessoas, né? E futuramente você só retira aquele seguro. Você não precisa levá-lo para o inventário, né? Porque seguro de vida, ele não faz parte do rol dos patrimônios de inventário. Tá? Seguro de vida, não. Você recebe separadamente, né? E não entra no inventário. Então, se você tem uma segurança privada, é como se tivesse um seguro de vida, né? Mais ou menos isso, né, Rai? Aí nessa tua explicação, acho que eu não tô falando besteira, né? Que assim, no caso um seguro de vida, né, muitos deles são resgatáveis e tudo mais. Tem uma série de seguros de vida, mas você vindo a faltar, esse dinheiro fica disponível para os seus herdeiros, para eles liberarem os outros bens, né? Digamos assim, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, eu tenho um seguro de vida de 200 mil, por exemplo.
quando eu vier a faltar, os meus herdeiros receberão imediatamente esse dinheiro para fazer o inventário, para pagar os impostos, para pagar os emolumentos, né? Ele vai te ajudar a fazer o inventário, mas se você não precisar fazer o inventário, né? Se já tiver tudo organizado, acaba sendo mais fácil e é uma economia de dinheiro que você acaba fazendo, né, Raquel? Com certeza. E o legal é justamente o que eu falava lá no início, né? A liquidez, né, dos herdeiros. Então, ajuda, sim, para que os herdeiros possam custear, né, o inventário, né, o próprio inventário. Ou Ele até pode, sobreviver por um tempo, né? Porque muitas vezes o falecido era a principal fonte de renda e a pessoa, então até, né, para manter o mesmo nível de vida, ok, pode vir a falecer e aí a viúva fica com uma pensão, mas a pensão era muito menor do que, né, o falecido provia em casa. Então, o seguro de vida também pode ser utilizado para qualquer coisa, né? Inclusive para manutenção do poder de compra, do nível de vida e tudo mais. aham, exatamente. O seguro de vida, a gente falou da previdência privada, o seguro de vida é uma terceira ferramenta. E ele se equipara muito à previdência privada, né? E ele garante aí uma quantia já pré-determinada, né, em vida. Então, eu quero deixar X de dinheiro, né, o X para o meu filho, ou para minha esposa. Então, isso eu já determino em vida o quanto que eu quero deixar, né? E isso é o legal. E aí, lá na frente, quando acontece a morte, pode utilizar isso para custear a despesa, né? Então, esse que é o bacana também. Não sei se foi respondido ali a pergunta, se não foi, você pode. No caso da Lerina aqui, né, esse patrimônio dela entraria em inventário. É a mesma coisa que um saldo em conta, né, Raquel? Sim, exato. Aham. A não ser que, né, Eu acho- você tenha esses fundos de investimentos dentro de uma previdência privada. Exato, exatamente. Exatamente, bem isso, Rai. Eu acho que eu acabei falando de seguro de vida, mas ela não estava falando de seguro de vida. Eu Não, não sei, mas é ok, faz parte, né? eu acabei lendo ali e falei do seguro de vida, mas ela estava se baseando só na limitação realmente de fundos, ali, né, dos fundos de investimento. No caso da previdência privada que você estava comentando anteriormente ali. Então, assim, ó, independente das ferramentas que são utilizadas enquanto ainda se está em vida, né? Todas essas ferramentas de planejamento sucessório, elas vão impedir de alguma forma que esses herdeiros lá na frente tenham todo aquele custo que é gerado no inventário, né? Então, tanto a previdência privada, como o seguro de vida, como uma doação em vida, como o testamento, a holding familiar, né? Por exemplo, que eu vou falar agora também. Temos também a partilha em vida, né? Que é uma outra ferramenta. Tudo isso é para evitar custo, tá? É para evitar o custo de um inventário futuro, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Quando ocorre o falecimento, e as pessoas chegam até o escritório, elas se assustam com os valores. E Sim. realmente é assustador mesmo, né? Então, elas se assustam com os valores. E o planejamento acessório, essas ferramentas que nós estamos colocando aqui, é justamente para evitar, né, esses custos futuros lá na frente, né? Então, por exemplo, nós temos a holding familiar, que concentra o patrimônio numa atividade, de certa forma, empresarial, em que acaba sendo um condomínio em que os sócios são os próprios herdeiros. Então, entre si, ali, eles são sócios naquele patrimônio. O dono ali das cotas, né? Ainda em vida, ele pode determinar qual vai ser a cota de cada herdeiro naquele patrimônio empresarial ali. Qual vai ser a cota de cada herdeiro? E ele, o dono ali dessa sociedade, né, o dono desse patrimônio, ele reserva para ele o direito do fruto. Então, enquanto ele estiver vivo, esses herdeiros não podem se desfazer, né, dessas cotas, não podem Uhum. fazer desse bem. Então, somente após o falecimento é que essas cotas são transmitidas, então, para cada herdeiro, na modalidade
de forma mesmo societária, né? E o legal disso é que, novamente, não tem a necessidade de se fazer um inventário, né? Porque é uma outra modalidade, né, que se evita aí um procedimento judicial de inventário ou extrajudicial, né? E aí se evita também os custos. E tudo isso pode ser feito. Isso, eu digo assim, a holding familiar, tem pessoas que acham que não, mas no meu entendimento é mais para quem tem patrimônio muito alto, realmente, né? Uhum. E aí pega esse patrimônio e transforma o patrimônio em cotas empresariais, né? E esses herdeiros, eles se relacionam entre si como societários, como parte dessa sociedade empresarial, né? Sim. E esse patrimônio, ele fica blindado, né? Não tem como você perder ou como você ser onerado por patrimônio, né? Pagando um imposto altíssimo aí, né, como tem sido o ITCMD, porque as nossas alíquotas são altas, né? 8% é muito, né? Vamos Muito. supor, é um patrimônio, e quanto mais alto o patrimônio, maior é a alíquota. Então, você evita esse tipo de custo, porque querendo ou não, pagar imposto é perder patrimônio, né? Sim. Olha, a gente sabe que é necessário, sim, né, por uma questão de economia nacional e tal, ok. Mas, gente, é Mas demais. ninguém quer pagar, né? É verdade seja dita, ninguém quer pagar. Eu não quero dilapidar meu patrimônio em 10% para dar para o governo, né? Não quero. Exatamente. Pago imposto de outras maneiras. Exato, exatamente. E aí nós temos também a partilha em vida, né, que é a transferência ali por escritura pública, né, dos bens aos herdeiros, e o dono também reserva para si o direito. Então, esse é o mais comum até, e nós também vamos ter agora nosso secretário do meu pai recente, e o nosso objetivo é fazer isso agora com o imóvel que ficou no nome da minha mãe, né, fazer usufruto, então, para que ela possa, né, usufruir o bem até a morte dela, e depois esse bem já vai estar partilhado, né? Uhum. Já é determinado ali, né? Já são determinados os donos ali do bem e quanto que o percentual, né, daquele bem para cada um, então já fica partilhado aquele. E a partilha em vida eu vejo, né, hoje como uma forma também muito simples. Claro que gera um custo, usufruto, tem custo no cartório também, tem tudo. Mas, gente, não se compara. Todas essas modalidades aqui geram custo, mas não se compara ao custo de um inventário lá no final, sabe? Então, assim, vale a pena. O planejamento sucessório vale muito a pena. E a Não última. só em dinheiro, né? Como a gente estava falando, né, Raquel? Assim, quanto custa, de repente, para um pai que tem um grande patrimônio saber que os seus filhos vão ficar bem depois que ele vier a faltar, né? Então, eu vejo que é um investimento na família, não só um investimento para fugir de imposto e tudo mais, mas para garantir uma partilha justa e para garantir que a família não vai acabar entrando em conflito por causa de dinheiro e patrimônio, né? Exatamente. Principalmente também por isso, né? Claro que nós estamos aqui falando de uma questão financeira, né? Mas, sim, né, essa questão de relação familiar, né? No momento de inventário, é muito forte, né? E como eu falei Uhum. no início da live, às vezes até terceiros influenciam naquela partilha, Sim. né? Então, assim, o ideal mesmo é a pessoa, é o dono daquele patrimônio dizer, né, segundo a vontade dele, como ele quer que aquele patrimônio seja dividido, seja partilhado. Dividido, partilhado. Então, ele tem esse direito, né? Ele tem esse direito, ele é o dono daquele patrimônio, então ele tem esse direito. E isso é legal, o que essas ferramentas permitem é Sim. justamente isso, né? Que esse falecido, né, que agora já está falecido, mas que enquanto ele ainda for vivo, que ele possa decidir, né, como ele quer que seja feito. E uma vez decidindo, né, não tem mais o que mudar, ele vai morrer e assim vai ficar, né? Então não tem que se discutir. E aí a gente entra naquela questão. Se não tem menor aí, vai para a via extrajudicial. Então, além de não ter discussão, ainda vai ser um procedimento muito mais rápido, né? Se tiver Sim.
e se abrir o inventário, né? E aí nós temos o testamento também, né? Que é uma atividade bem interessante, antiga, né? Muito antiga. Eu, desde que eu sou criança, eu ouço falar muito. Para mim, quando fala testamento, eu lembro de carimbos, assim, com tinta vermelha. E novela, né? Muito em novela, em filme. Ah, vamos abrir o testamento. E aí surgem as surpresas, né, Raquel? Assinando o testamento, aquelas canetas, né? Enfim. Mas o testamento, ele é uma modalidade antiga, mas parece que agora as pessoas estão vendo a importância do testamento, né? Estão entendendo isso. Nós temos 3 tipos de testamento, que é o privado, o público e o cerrado, né? E de acordo com a situação, né? Cada pessoa se opta por uma dessas 3 modalidades, né? Claro que o testamento ali privado, ele não, digamos assim, tem a possibilidade de ele não ser levado em consideração na hora do inventário, né? Porque o privado você faz na sua casa, lá você mesmo faz, guarda, né? Ninguém vê aquilo, e aí depois o juiz vai decidir se vai dar aquilo, porque não passa nada, né? O público não, você vai na frente do tabelião, né? Testemunhas, e lá você vai, esse tabelião então vai ler, né, para as pessoas o que está ali, para aquelas testemunhas, né? Então aquilo ali vai ser algo, vai ter fé, né? Que vai ser assinado, registrado com o tabelião. Então o juiz vai reconhecer, né? Com certeza. Agora, e o cerrado é a diferença. O cerrado é o testamento que vai também para o tabelião. Também vai ter as testemunhas, só que ele não é lido ali para testemunha, né? Esse testamento só vai ser aberto e lido pelo juiz. Então, só depois da morte é que a abertura lá do inventário, né, a abertura do reconhecimento do testamento é que vai entrar. E assim, ó, quando no inventário extrajudicial não pode ter testamento, não pode ter existência de testamento, né, para você realizar o inventário extrajudicial. No judicial, se às vezes não tem testamento. Como é que a gente sabe se tem testamento ou não? Temos um site chamado SEC, né, que é o site que os advogados usam. A gente vai lá com os dados da pessoa que faleceu e o SENSEC, que é um instituto nacional, né, federal, ele traz para nós lá a análise e ele nos diz se há um testamento ou não. Se houver, a gente já faz a solicitação, né, daquele testamento e eles disponibilizam já, né, aquele documento para nós, para o advogado. Aí você tem que pedir primeiro, né, para o juiz a abertura, né, do testamento, para que esse testamento, uma ação de reconhecimento, para que esse testamento seja reconhecido perante o juiz, né, e depois, sendo reconhecido, você parte daí para a ação de inventário, tá? E não havendo testamento, não precisa nada disso. Mas mesmo se não houver, você precisa da certidão negativa, tá? Para garantir, né? É um documento obrigatório que é exigido, tanto no extrajudicial quanto no judicial, né? Você tem que retirar lá a certidão negativa de testamento para apresentar. Ou então, né, o testamento em si, se houver, tá? Tá. Raquel, faltam 10 minutinhos aí para o fim da nossa live. Acho que a gente precisa acelerar um pouquinho. Tem algumas perguntas que ficaram não respondidas e tem as tuas também na caixinha, né? A Siqueira Ali mandou aqui. Em média, quais são os valores para se fazer um testamento? Acho que consegue ajudar um pouquinho melhor do que eu. Para fazer testamento, não, assim, ó, cada cartório, eles têm as próprias tarifas, sabe? Então, isso é avaliado lá no cartório. Vai depender do cartório que vai ser realizado o testamento, né? Geralmente, o testamento ele é realizado no cartório do registro daquela pessoa. Então, onde ela nasceu, naquele cartório. Então, quando você for fazer o testamento, você tem que entrar em contato com o cartório em si, né? E perguntar diretamente para eles. E geralmente eles têm no próprio site, tá? Se tu entrar no site dos cartórios, eles têm tabelas, né, de valores, tá? Então, independe muito E não valor. preciso de advogado ou preciso de advogado para um testamento?
O cerrado é obrigatório o advogado, tá? É obrigatório o advogado, testamento cerrado, tá? Privado faz em casa mesmo, né? Mas o cerrado, ele é obrigatório, tá? E Uhum. quando você vai, qualquer procedimento que você vai fazer em cartório, o ideal é realmente você recorrer, perguntar, né, sobre essas custas, essas taxas, diretamente no cartório, tá? Porque o advogado está desatualizado, o advogado sabe, às vezes vai de acordo com o valor tem cartório que faz de uma forma, tem cartório que faz de outra. Então, assim, eu prefiro até nem falar aqui, porque esse valor, eu estou falando nada. E tem gente de cartório aqui assistindo, não tá legal. Então, assim, Sim. valor de cartório é com cartório, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Tá. O Parcela. Tarcísio mandou uma pergunta logo no início da live, ele não está mais aqui conosco, mas eu posso retornar para ele, acho que é interessante, né? Ele perguntou aqui: existe um cálculo que eu possa fazer para saber quanto devo fazer de seguro para eles poderem pagar e acessar a minha herança? Então, assim, como o ITCMD é de 1 a 8%, né? Tem mais os custos do advogado, mais os emolumentos, eu acredito que 10% do patrimônio, né? Um seguro mais ou menos nesse montante daria um conforto, uma segurança para sua família. Eu não sei, Raquel, se tu concorda com esse número, acredita que faz sentido? Sim, sim, total. É isso aí. É que eu tô olhando aqui é que eu anotei uma. Eu anotei algumas das perguntas ali que veio. Eu não, na hora a gente estava falando outra coisa, eu fui anotando e agora eu não tô achando onde tá. Mas Ah, sim, não, mas eu tenho todas aqui, tá? A minha equipe já me mandou aqui. Mas era essa, era do Tarcísio, da Lerina e da Siqueira Alho, os três que mandaram perguntas aqui pra gente. E aí tem as perguntas que tu tinha aberto na tua caixinha, né? A gente tem mais 8 minutos aí de live para. é bem rapidinho agora. Eu, na verdade, já tratei de quase todas as perguntas aqui, tá? Porque eu não tenho muito hábito de ficar lendo perguntas e respondendo. As que vêm das caixinhas, eu já vou respondendo automaticamente durante a live, para a pessoa poder prestar atenção na live. E, mas tem uma informação só que eu ainda não comentei, tá? Das perguntas que eu recebi na caixinha, tá? E me perguntaram mais ou menos quando só tem um bem. Fazer inventário, tem um bem só. Então, assim, a gente tem a questão do alvará judicial. Né? Alvará, muitas pessoas perguntam, né? Ah, né, tem que fazer inventário, não é só fazer alvará? Não, assim, o alvará judicial é utilizado, por exemplo, quando você quer fazer a transferência, só tem um veículo, só tem um único bem, um veículo. Você quer fazer a Uhum. transferência do veículo e não consegue. Então, você não precisa fazer inventário por causa desse veículo. Você pede um alvará judicial para fazer a transferência do veículo e tal, enfim. Então, nesses casos que você tem só um único bem, você não precisa fazer o inventário. Você faz através de alvará judicial, tá? Quando só um bem. E esse bem não pode ser bem imóvel, tá? Tem que ou ser Tá. bem imóvel, tem que ser bem imóvel, ou, por exemplo, saque de valores, tá? Às vezes, tem um valor lá que, sei lá, meu pai ganhou na loteria, tem um valor alto lá, quero sacar. E só tem aquilo de patrimônio, não tem mais nada, tá? Saque de FGTS também, não tem patrimônio nenhum. A única coisa que aquela pessoa que faleceu tem é o FGTS dele lá na conta, mais nada. Então, você pode fazer através de alvará. Benefícios previdenciários também, tá? Agora, digamos que ele tem só o FGTS para receber, mas ele tem uma casinha lá no interior. Não dá para fazer por alvará, porque ele já tem um bem imóvel, tá? Então, Sim. tem um bem imóvel, por menor que seja, por menos valoroso que seja, não dá para fazer. Tem bem imóvel, tem que ter inventário. Ponto final, tá? Agora, se não tem bem imóvel, aí só pode ter um único bem para ter alvará. Ah, mas tem um carro, tem o FGTS lá. Não dá. Aí tem que ter inventário, tá? Então tem que ser só um único bem. Tem só um carro, tem só um FGTS lá para receber, tem só valores na conta bancária. Daí sim a gente consegue fazer por alvará, tá bom? Aí seria isso. Daí não sei se tu quer, tem mais alguma coisa a comentar? Não, eu acho que é tranquilo. Eu agradeço realmente o convite aqui, Raquel. Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Oi?
Respondemos, acho, todas as perguntas ali. Sim, sim. Respondemos todas as perguntas. A Lerina pediu aqui para falar um pouquinho melhor dos fundos dentro de uma previdência privada, né? O que acontece? Em vez de você investir por fundos, você contrata uma previdência privada. Entretanto, né, a previdência privada é maravilhosa e tudo mais, mas a alíquota de imposto de renda dela é interessante se você mantiver o seu patrimônio por 10 anos. Se não, você vai pagar uma alíquota maior do que é o normal. Quando a gente fala de previdência privada, não é um instrumento para entrar e sair de fundos, é pensando no investimento de longo prazo, de 10 anos. Aí ela faz sentido, né? Vou dizer para vocês aqui que a minha avó, por exemplo, uma parte do patrimônio dela tem previdência privada. Nós alocamos e os beneficiários são os meus tios. Então, quando ela vier a faltar, cai direto o dinheiro na conta deles. Foi mais como um instrumento de proteção patrimonial mesmo, né? Em vez de deixar o dinheiro dela na conta ou em fundos de investimento normal, a gente alocou numa previdência privada. Não pensando em resgatar, pensando em transferência mesmo. Aham, sim. Legal, legal, Raine. Era Importante. essa última pergunta que tinha ficado pendente aqui, Raquel. E te agradeço, né, pela oportunidade, pela nossa conversa. Acho que é sempre bom a gente esclarecer esse tipo de dúvida. Eu, E aí fica o convite para os seguidores da Raquel me seguirem, né, @RaianaB. E para os meus seguidores que quiserem acompanhar mais um pouquinho o trabalho da Raquel também, estão convidados aí para segui-la. Ai, Raquel, gente, oi? Gente, vocês estão me ouvindo? A minha agora bateria, sim. a minha bateria tá acabando. Eu fui correndo buscar o carregador, ainda bem que a live tá terminando. Gente, Tem desculpa. 3 minutinhos aí. Não, agora eu conectei. Então tá, Rai, olha, ai, desculpa, gente, mas olha, Rai, muito obrigada, tá, pelo convite. Adorei a presença de todos aqui, os seguidores, teus seguidores, a participação também. Quero agradecer também a participação dos meus seguidores lá no meu perfil, né, que me mandaram lá as perguntinhas, tá? E também os que passaram por aqui, né, que eu vi muitos aqui, Sim, sim. inclusive a Siqueira ali, né? E muitos outros que passaram, a Mônica, enfim. E agradeço muito, né? Quem não me segue ainda, me segue lá. E qualquer dúvida podem mandar no direct. E quem não Claro, também segue a estou Rai, disponível. os meus seguidores que estão aqui, também sigam a Rai, tá? Que é muito importante nós estarmos por dentro desses assuntos. Quando se trata em finanças, eu acho que é extremamente importante nós ficarmos bem conectados, ligados a isso, né? Sim, com E, certeza. e é isso. Obrigada, tá, Então Rai? tá bom, a gente se encontra por aí. Até mais, Tá gente. certo. Obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau.